Então, hoje, a gente vai fazer um estudo geral, não de um milagre, mas o milagre ou os milagres feitos por Jesus têm por detrás para nós. Né? Porque nós não extrair as lições dos feitos de Jesus, não vamos entender também a sua palavra. Então, hoje, nesse estudo geral, no final, a gente vai concluir que ensinamentos trazem para nós esses milagres citados no Evangelho de João. Aí, então, o que está por trás dos milagres de Jesus, e eu coloquei esse estudo, está baseado no célebre pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Eu não conhecia, Celcinho outro dia falou comigo, e eu então aproveitei Emanuel e Clóvis Tavares, né, o que eu aprendi com eles. E vou concluir também uma crônica de Humberto de Campos, irmãos, que psicografado por Chico e o Lázaro. Eu quero dedicar à querida mãezinha Chico Xavier esse estudo, que a data dela é celebrada 29 de setembro, data de sua partida para o céu. E, segundo num estudo feito pelo Ranieri sobre Maria João de Deus, ele declara, Chico, que se ele conviveu com ela 5 anos, quando ele tinha 5 aninhos, ela desencarnou. Se não fosse toda a fé que ela ensinou aos filhos, o mundo não teria o médium Chico Xavier. Ele declara isso. Então, estou dedicando a ela, pedindo a bênção dela para o nosso estudo. Jesus, pois, o texto evangélico, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, está no final de Evangelho de João, capítulo 30, 31. Há 3 palavras gregas para designar um milagre. Teras, quer dizer coisa portentosa, dunamis, quer dizer poder maravilhoso, e ser uma prova ou sinal sobrenatural. Este último é o que é usado pelo evangelista João, o semeiam. É um sinal que não é destino, que não é natural, é sobrenatural. E aí vamos ver
os 7 milagres que são descritos no Evangelho e o que cada um traz um significado para nós. Então, na primeira parte da sua obra, João procura mostrar quem é Jesus, descobrir a natureza, revelar a sua missão. Para isso, usa que ele chama de sinais. Então, quais foram os milagres? A multiplicação de peixes, que nós estamos. As bodas de Caná, que nós já estamos. A cura do filho de um funcionário do rei, também já estudamos. A cura do paralítico, a multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a pesca milagrosa. Então, os milagres, quando a gente, nos milagres feitos por Jesus, em geral, pensamos na lição que ele quer trazer para a humanidade. Ele não fez um milagre para ser notado como uma grande personalidade. Ele não tinha intenção de se promover, porque ele sempre dizia que era ele agradecia ao Pai do céu o milagre que estava acontecendo. Então, porque assim, que os milagres não designam simplesmente a capacidade de Jesus fazer maravilhas, mas sim o Cristo como Messias esperado. O objetivo, então, do ministério de Cristo não é realizar milagres, sim buscar e salvar o que se havia perdido. Isso está no Evangelho de Lucas, 19, versículo 10. Agora, também ele se identificar Batista, o que ele diz? Diz a João que os cegos veem, os paralíticos andam, que seriam os sinais do Messias, estavam previstos pelos profetas, principalmente pelo profeta Isaías, né? No capítulo, acho que 53. Quais os verdadeiros divinos, a realização dos milagres através de Jesus Cristo, seu enviado? Está por detrás dos milagres realizados pelo nosso mestre. Então, segundo Charles, ele descreve o seguinte: manifestar a glória de Deus. E eu fiquei pensando que será manifestar a glória de Deus. Como isso se revela para cada nós, a manifestação pelos milagres da glória de Deus. Então, o Spurgeon, explica o seguinte: representa manifestar a presença divina em todos os lugares por onde passamos, sendo santos e irrepreensíveis onde estivermos, tendo luz em meio a trevas. Esse texto, sendo santos e irrepreensíveis, é de uma carta de Paulo
se não me engano, aos Filipenses, numa carta de Paulo, e sendo luz em meio às trevas, também está numa carta dele. Então, a segunda coisa é ler os sinais que indicam a chegada do Messias. Então, é ali. Ler os sinais que indicam a chegada do Messias. Como vistos no capítulo 35 de Isaías. Eu não sei se é 35, 53. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos irão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Eu fui buscar o que são servos com C, não é o servo com S, né? Então o servo era o animal que a gente chama de rena também. Para os judeus era um símbolo de pureza primordial, de liberdade, de fecundidade e de vida. O servo, ou a rena, também aquele que conduz luz divina. Por essa razão, um revelador e um mediador entre o céu e a terra. Então, eu busquei esse significado dentro da própria interpretação do Spurgeon. Né? Outra finalidade dos milagres, eles demonstravam que ele tinha poder para perdoar pecados. De fato, fica claro quando ele cura o paralítico do tanque de Betesda. Jesus prioriza o perdão dos pecados, neste caso, para a cura. Jesus diz a ele, o paralítico, agora que estás curado, deixa de pecar, para que não te aconteça coisa ainda pior. Olha, um alerta para todos nós que recebemos benefícios de nosso Mestre Jesus. Através dele, de nosso Pai do céu. Cuidado, para que a gente não continue insistindo em errar nos mesmos erros, em fazer as mesmas coisas erradas, para que não nos suceda coisa pior. Esse alerta para todo dia, porque todo dia nós estamos errados. Todo dia nós recebemos essas bênçãos de cura, de não só físicos, mas morais, espirituais de Jesus. Então, é um alerta para todo dia, toda hora. O Evangelho mostra 35 milagres feitos por Jesus, sem contar fenômenos como seu nascimento, sua transfiguração, sua ressurreição e outros. No caso do paralítico, Jesus prioriza o perdão dos pecados. Quantos querem uma cura física sem antes resolver o problema dos seus pecados? Foi o que eu acabei de dizer. Ele foi perdoado, só que perdoado. Ele não poderia nem deveria insistir em ser uma pessoa errada, cometendo os mesmos erros. Que erros podem ser esses que nós podemos estar carregando dentro do nosso coração? Águas
que não foram ainda perdoadas, antipatias que nós ainda não resolvemos, mal-estar entre nossos companheiros de trabalho ou de culto em nossos templos espíritas. Então, uma coisa que a gente ainda guarda no coração, que é negativo, isso é incidir no erro e no pecado. É vedar a possibilidade de cura de nossos males. Esse aí é o apóstolo João. As curas narradas no Evangelho de João eram ofensivas às lideranças religiosas e corruptas de Israel. Havia uma revolta a cada cura que Jesus fazia. João escolheu em seu Evangelho, dos 35 milagres, apenas 7, que eles têm. Então, vamos de um a um. No primeiro milagre, citado por João, é a transformação da água em vinho. Esse milagre mostra o poder transformador de Jesus e gera em nós uma verdadeira alegria que não se compara com nada que o mundo possa oferecer. No momento que a gente sente dentro de nós uma transformação, assim como a água se transformou e foi motivo de alegria para tanta gente numa festa de casamento, também o poder transformador pode atuar gerando também felicidade, alegria. No segundo milagre, que salva Pedro do casamento, indica que ele é o Salvador nosso em todas as situações. E isso é o que nos conforta, né? Então, no segundo, ele salvando Pedro, ele mostra que ele é o Salvador. Nos momentos de maior perigo, de medo, né, de perder a vida verdadeira, sentiu isso no momento que ele estava se afogando, se o salvo. Então, ele é o nosso Salvador. E eu acho interessante que nossa praça central aqui é São Salvador, mas não existe o São Salvador, existe Jesus o Salvador, mas impropriamente a gente chama de São Salvador. E é também o padroeiro de Campos, né? Jesus é o padroeiro de Campos. No terceiro, quando o paralítico, ele Messias que já tinha chegado, ele precisava mostrar esses sinais previstos por Isaías. No quarto, ele anda nas águas, mostrando que ele está acima das circunstâncias, que anda por terrenos inseguros e apazigua o vento contrário. Eu achei muito bonito. Eu nunca tinha lido nada assim, com referência aos milagres, cada um significa.
E isso realmente traz para nós um conhecimento mais profundo do nosso Mestre, de Jesus. Então, ele está acima das circunstâncias. No quinto, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus mostra que é o Senhor da provisão, que do escasso promove a abundância. Então, o pouco, tem um ditado popular assim, o pouco, Deus é muito. É isso que está aí. Ele é o Senhor da provisão. Sem Ele, nós não vamos ter a abundância de que a gente necessita. A ressurreição de Lázaro, Jesus é o Senhor da vida, venceu a morte. E com Jesus, a morte já não existe. E que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres, e só está descrito no Evangelho de João, é um dos milagres mais bonitos, porque é o momento em que ele mostra amor particular a uma família, a Lázaro e as suas irmãs. E a gente vai ver nos slides seguintes que eu destaquei um mais desse milagre para a gente meditar nesse amor que Jesus dedica a cada um de nós. Clóvis falava muito no amor pessoal a Jesus e pessoal de Jesus a nós. No sétimo, é a grande. Jesus mostra que é o Senhor da produtividade, que pode suprir quando todo o nosso esforço é improdutivo, quando lutamos e conseguimos. Ele mandar, sob o poder de sua palavra, obtemos o que buscamos. Então, dos 7 milagres citados por João, os significados que estão descritos nesse autor que eu falei, né? De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificavam o Deus de Israel. Era o objetivo principal de Jesus, o reconhecimento do poder da graça divina. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículos 30 a 31. Depois de ter a tempestade, os discípulos ficaram estupefatos com o domínio que Jesus tinha sobre a natureza. Que homem é este? Até os ventos e o mar lhe obedecem, perguntaram os discípulos. Então, quem é ele que durante uma tempestade é capaz de contar os ventos e os ventos obedecerem? Então, eu quis pensar um pouquinho nessa hora que Jesus não é um filho de Deus unigênito. Ele não foi criado. É diferente, ele foi gerado.
Ele não é uma criatura como nós. Então, ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Quando ele disse isso, provocou uma revolta imensa nos judeus que quiseram apedrejá-lo e ele teve que fugir, senão ele seria morto a pedradas, só porque ele disse, eu e o Pai somos. E justamente é o que nós que sentir nele, poder sobre tudo. Ele como criador, co-criador deste universo. Acho que não é um pensamento generalizado dos espíritas, mas eu fico muito à vontade em repetir o que Clóvis repetia em nossa escola. E na nossa escola a gente acredita. Ele é o co-criador do universo e não unicamente governador da Terra. Depois da multiplicação dos pães e peixes, muitos da multidão reconheceram que Jesus era o prometido por Moisés. Isso está em João, capítulo versículo 14. Olha só como os milagres foram produzindo fé. Por quê? Porque nós ainda somos muito pequenos, nós ainda precisamos. Os sinais vão crescendo nossa fé, vão fazendo crescer nossa fé. E a gente sabe a fé ela é medida, porque os apóstolos pediram a Jesus, Senhor, aumenta-nos a nós. Então, a fé tem que ser pequenininha. O próprio Jesus diz, tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, podeis dizer aos montes, mudai aqui para ali. Né? Então, o poder vem da fé. E a fé tem que crescer em nós. E esses sinais ajudam a esse crescimento. Em momento algum, Jesus queria chamar a atenção para si, ou somente atrair uma multidão com seus feitos milagrosos, com o fim de obter fama. Ele curava, saciava a fome das pessoas e ressuscitou mortos. Jamais deixou de socorrer necessitados e aflitos, pois compadecia-se deles. Então, o motivo dele era compaixão. E eu coloquei a figura dele, né, que eu acho muito bonita, mostrando o carinho, o amor que ele tem por nós, ovelhas do seu rebanho. Então, o sofrimento e a dor das pessoas que o cercavam chamava-lhe a atenção, e por isso ele sentia misericórdia e agia para os socorrer. E aí, o versículo de Mateus, do capítulo 14, que prova isso. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para ela, curou seus enfermos. Ora, quantos milagres de cura que não estão relatados estão aí, nessa multidão pela qual sentia compaixão. No caso de Lázaro, por exemplo, essa figura representando esse amor que ele tinha à família,
Maria e Marta chorando, abraçadas com ele. É uma pintura célebre de um pintor que eu não guardei o nome. Outro episódio que mostra como Jesus se compadecia diante do sofrimento das pessoas foi quando seu amigo Lázaro morreu. Quando Jesus chegou à cidade de Betânia, onde seus amigos Marta, Maria e Lázaro moravam, encontrou a seguinte cena: coração e muito triste pela morte do ente querido. Então, eram pessoas desesperançadas, diferente de como hoje nós, espíritas, nos sentimos diante da morte. A verdade, a dor da ausência, mas não a falta de fé de que aquele querido nosso está sendo protegido pelos nossos amigos espirituais, protetores nossos, benfeitores de nossas vidas. E todos permitidos pelo amor de Deus. Né? Então, orações sem esperança, porque ele encontrou. Marta, nós conhecemos a história, foi o encontro do mestre. E Maria ficou em casa se lavando. Mas Jesus manda chamar. Ela vem rapidamente. E ao lugar próximo a Jesus, põe-se a chorar, lembrar a possibilidade da cura de seu irmão se tivesse chegado uns dias antes. Então, eu ia lembrar essa passagem que Jesus, quando soube da notícia, ele levou 2 dias para ir a Betânia. Ele não foi imediatamente. E a distância de Betânia a Jerusalém, de Betânia, aonde ele estava, é de mais ou menos uns 3 quilômetros, 3 a 4 quilômetros. Então, andava a pé e devia demorar mesmo uns 2 a 3 dias para estar lá. Então, ele ainda demorou 2 dias para depois caminhar e chegar a Betânia. E essa fala de Maria, se estivesses aqui, o irmão não teria morrido, não foi uma queixa, mas foi um lamento, sim, porque Jesus chegasse enquanto ele estivesse doente. Olha que imagem. Vendo Jesus que Maria estava inconsolável, os judeus que acompanhavam também choravam, moveu grande compaixão e Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Jesus, mas sim de compaixão e misericórdia, de fé que demonstrava. Quando nós lemos no Evangelho de João, Jesus chorou, que é o menor versículo da Bíblia, assisti uma pregação de Clóvis só sobre este versículo. Nesse caso, Jesus chorou por compaixão, misericórdia, por aquela pessoa que ele considerava amigo pessoal dele, Lázaro. Então, eu lembrei
que ele falou assim, o menor versículo da Bíblia, o que tem a maior intensidade em nos mostrar o amor de Jesus, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores. Ele chora por nós. Essa situação, chegando ao sepulcro, pede que retire a pedra que a selava. Ainda crer que Jesus podia fazer o impossível, Marta declara: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E Jesus responde: não vos falei que, se creres, vereis a glória de Deus? Novamente, uma grande lição para a nossa falta. Se pede às pessoas para retirar a pedra, esta ação não é dele. Retirar a pedra é ação nossa, é ação do homem. É preciso a pedra, que seja agente da vida verdadeira. E ela, então, declara mais uma vez: por que retirar a pedra? E eu falei que, crerdes, vereis a glória de Deus. Mas devemos ressaltar que fazer milagre não foi o motivo de Jesus ao esvaziar-se de sua glória no céu e tornar servo, como diz Paulo em sua carta aos Filipenses. Mas tem aqui, Luizinho, ser obediente ao Pai a ponto de entregar a sua própria vida em nosso favor. Chega atrasado. Ele não faz. Ele não é colhido de surpresa. Conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde... Ele conhece o futuro desde o passado. Por isso, ele sabe o que faz e por que faz para a do Pai. Isso é uma pequeno trecho dessa ministra Gardênia Alta Silva, estudando esse fato. O que eu achei importante destacar é que ele não chega a... Então, quando nós estamos em estado de necessidade de alguma coisa e oramos insistentemente e não conseguimos, não podemos perder a esperança. Jesus é sempre nossa esperança. E o momento certo, quem sabe, é ele. Cabe a nós o quê? Perseverar. Porque ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. E ele próprio conta no evangelho dele a história da viúva, que ela precisava que um juiz desse uma causa ganha a ela. E ela batia a porta do juiz insistentemente. E por causa da insistência dela, esse juiz, para poder o livre dela, eu vou prendê-la. Que não é o caso de Deus.
não é querer livre da gente, é querer saber se nós perseveramos naquilo que a gente precisa e faz em oração, e que às vezes é atendido por ele. E eu me lembro desse hino da escola, coloquei só um pedacinho, porque foi um hino que Clóvis encontrou de um autor evangélico chamado. Bom, o nome dele não me lembro agora, mas achou tão bonita a letra que deu a dona Juraci para fazer a música. Então, a Juca Chagas, que era um músico, né? Não estou falando do autor. E a música é o Conosco. Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador. Nós precisamos de ti. Fica conosco, Senhor. Os momentos de aflição, na noite triste da dor, só teu amor nos conforta. Fica conosco, Senhor. Eu acho que é um dos hinos mais bonitos da escola. Lembrei o nome do autor, Isaac Alum. E, então, para a gente ir à meditação, vamos ler essa crônica de Humberto de Campos, irmão X, do Lázaro Redivivo. Mas eu queria saber se alguém comentar alguma coisa. Pablo não quer comentar, não? Bom, Lázaro Redivivo. Conte que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o experimentou certo dia fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem, embora estivesse de coração renovado, distante das trocas findáveis do sacerdócio. Esse é o templo de Jerusalém. Penetrando o átrio, porém, reconheceu a hostilidade geral. Abiúde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: é morto, é morto. Voltou do túmulo, insultando a lei. Ambos os representantes do farisaísmo teocrático demandaram os lugares sagrados onde se venerava o santo dos santos, num deslumbramento de ouro e prata, marfim e madeiras rosas, tecidos raros e perfumes orientais espalhando a notícia. Lázaro de Betânia, o morto que regressara da cova, da lei dos profetas, trazia-lhe afrontosa presença pais da raça. Isso era o que eles diziam. Foi o bastante para revolucionar fileiras compactas de adoradores que oravam, ficavam, supondo-se nas boas graças do Altíssimo. Uma revolta contra ele no templo. E olha que Chico, que as crônicas
e Humberto de Campos sempre tinham um fundo de verdade. E ambas acorreram passados, pronunciando longos e complicados discursos. Sacerdotes vieram furiosos e rígidos, lançando maldições, e aprendizes dos mistérios, o zelo vestalino, chegaram de punhos cerrados, expulsando o irreverente. Fora, vai para os infernos, os mortos não falam, feiticeiro, a lei. Então, que coisa mais triste, né? Lázaro, vida e não tem jeito de viver, nem de ir ao templo, porque o preconceito e a falta de amor estava ali predominando entre eles. Lázaro contemplava o quadro surpreendido. Observava amigos da infância, gerando anátema, escribas que admirava com sincero apreço, vomitando palavras injuriosas. O irmão de Maria, contudo, fixou circunstantes o olhar firme e bradou sem ódio. Fariseus, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, aquele que me deu a vida tem suficiente poder dar-vos a morte. Estupor e silêncio seguiram-lhe a palavra. O ressuscitado de Betânia, Lázaro, desprendeu-se das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta, tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os irmãos comungavam no amor fraternal e na fé viva. Lázaro, então, se reconfortado, e fez esta figura de Simão Pedro. E no recinto singelo, de paredes nuas e cobertura tosca, não se viam alfaias de Indostão, nem vasos, nem preciosidades da Fenícia, nem custosos tapetes da Pérsia, mas palpitava, sem as dúvidas da ciência e sem os formalismos da fé, entre corações fervorosos e simples, o pensamento vivo de Jesus Cristo, que renovaria o mundo inteiro, da teologia sectária de Jerusalém ao absolutismo político do Império Romano. Irmão X, psicografia, em 12 de dezembro de 1945. Eu nem sonhava de ser espírita. E que coisa linda, né? Ele consta a casa de Simão Pedro, a casa do caminho, né, que eu acho que é o que ele descreve aí, com o templo riquíssimo, e só humildade, simplicidade, reinava amor. E eu me lembro também quando a Escola Jesus Cristo foi reformada, e as pessoas queriam algo mais
de estilo melhor, Clóvis pediu, vamos manter o estilo do nosso salão desde que começou a escola. Então, o salão só mudou de tamanho, só mudou o estilo das janelas, mas a mesmo salão, com os mesmos escritos lá nas paredes. Né? Uma frase de Peck na lateral e Jesus na parede central. Algum comentário antes da conclusão? Vamos. Eu escolhi essa passagem, ela é do Mar da Galileia. Procurei muito, achei e estiva demais, né, para a gente meditar e concluir o estudo de hoje. Né? Não sei se está na hora. Tá. Contemplando essa linda passagem de Cafarnaum, onde residia o apóstolo Pedro, e onde Jesus sempre se hospedava, e após essa meditação, que podemos afirmar sobre o que está realmente por trás de tantos milagres feitos por Jesus e dos quais só vemos 7. Que Jesus estava em um lugar onde, com certeza, muito poucas pessoas gostariam de estar. Estava na presença daqueles que nada tinham a lhe oferecer. Ele estava na presença de pessoas que viviam um clima de frustração total. Pessoas que necessitavam desesperadamente de consolo, precisavam de saúde para sobreviver. Mas Jesus estava lá, ainda que fosse curado, Jesus estava lá. E disse a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo diante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7, 8. E às margens do mar da Galileia, a árvore estava na margem, né, que eu peguei. Ele exemplificou a maior história de amor. Que Deus abençoe. Eu queria saber se alguém quer comentar. Temos uns 3 a 4 minutos. Flávio colocou ali, como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde. Os espirituais. É verdade, Salvador.
Preconceito, a Marilda, obrigada. Michele Quintanilha, obrigada. Preconceito é sempre ser ignorância, verdade. Conhecereis a verdade e ela será. Por isso, Cristo veio para não derrogar a lei, mas sim dar cumprimento a esta lei. Obrigada. Participação de todos, que ele nos abençoe. E Rose vai fazer oração para concluir nossa manhã, nosso estudo de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos maravilhosas que recebemos, Senhor, com esse estudo em nossa escola de Jesus Cristo nesta manhã. É sempre tão importante, tão suave ouvirmos as palavras de Jesus esclarecidas ao nosso coração. Mas nós te rogamos, Senhor, que saibamos honrar todos os ensinamentos, colocando-os diariamente com o nosso esforço, na nossa prática. Que o teu amor esteja em nós, nos fortalecendo para essa realização. Abençoe a nossa escola Jesus Cristo, os seus trabalhadores, os seus servidores. Abençoe o coração amoroso de Dona Hilda, que se dispõe com tanta dedicação, tanto amor, a nos oferecer essas lições tão belas, tão espirituais para os nossos corações. Guarda-nos, Senhor, a todo dia de domingo e dá-nos a tua paz. Em teu nome, em de Jesus, nosso Mestre, agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, damos por encerrada a aula desta manhã. Que assim seja. Obrigada. Até a hora da pregação.